Olá, pessoal, eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do programa Identidade. Hoje nós temos o professor Rafael Rupsel para conversarmos e conhecermos um pouco mais dessa personalidade da Fapcom. Seja muito bem-vindo, professor, como vai? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou Imagina, bem. nós que agradecemos aqui a sua presença. Professor, para começar, eu tenho uma perguntinha assim que todo mundo tem essa curiosidade. Como você ingressou na sua vida acadêmica? Você sempre quis ser professor? Olha, eu ingressei na vida acadêmica depois de muitos anos atuando profissionalmente na fotografia, né, como fotojornalista, como fotógrafo. Não foi sempre que eu quis ser professor, isso acabou despertando em mim há alguns anos, há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, em 2011, né, eu já estava bem estabelecido no mundo do trabalho da fotografia, né, trabalhava com fotojornalismo, com comunicação. E aí eu tive vontade de voltar para a vida acadêmica e, ao mesmo tempo, conforme você ingressa na vida acadêmica, eu estava começando a fazer um mestrado, né, interessado em fazer um mestrado, na verdade. E aí, quando você acaba ingressando na vida acadêmica e se preparando para o mestrado, passa, acho que, ser um pouco natural, pelo menos para mim foi um pouco natural querer me tornar professor, né? Muito pelo contato com professores que eu tive durante esse processo de me preparar, de estudar para ser aprovado no processo seletivo do mestrado que eu fiz. Eu tive contato com professores muito bons, muito inspiradores, e isso me incentivou, me estimulou a querer ser professor também, né? Foi uma consequência natural, acredito, da minha reinserção na vida acadêmica, né? Da minha graduação para o meu mestrado, para a minha pós-graduação, eu tive um intervalo muito grande. Então, quando eu me reinseri na minha vida acadêmica, acabou sendo um pouco natural querer me tornar professor também. Uhum. E conta um pouco pra gente desse mestrado que você fez, que parece ser bem interessante. Bom, o meu mestrado, ele foi uma pesquisa, né? Foi um mestrado desenvolvido dentro de uma linha de pesquisa da antropologia, né? Da antropologia social e, mais especificamente, na antropologia visual. Então, até antes de começar no meu mestrado, eu sempre atuei, sempre trabalhei como fotógrafo. E aí, quando eu quis desenvolver a minha pesquisa de mestrado, eu acabei me interessando muito pela área da antropologia social, e existe uma linha de pesquisa dentro da antropologia social que é a antropologia visual, que pensa, né, a produção visual, audiovisual, como uma ferramenta de pesquisa, como um objeto de pesquisa também. E aí o tema da minha pesquisa foi uma etnografia visual, uma etnografia utilizando a fotografia como ferramenta de pesquisa a partir de um ritual religioso envolvendo o uso da ayahuasca, que é uma substância psicoativa que é amplamente difundida no Brasil e na América do Sul, e ela é utilizada em rituais religiosos. E eu fiz uma etnografia. A etnografia, né, para a gente pegar a raiz etimológica da palavra, etno, pessoas, grafia, escrever, a etnografia é uma documentação para desenvolver uma pesquisa, né? Então, a partir da fotografia, a partir de um trabalho de campo que eu desenvolvi, muito centrado na fotografia, eu quis entender melhor, através da fotografia, sobre o ritual religioso envolvendo o uso da ayahuasca dentro de um grupo religioso específico, do qual eu já fazia parte, do qual eu já era praticante, e aí eu acabei transformando toda a minha inserção nesse grupo num objeto de pesquisa, né? Então eu fiquei por aproximadamente 2 anos e meio pesquisando o grupo, fotografando os rituais do grupo, devolvendo essas fotos para o grupo também, para a partir daí eu poder discutir um pouco com eles, com meus interlocutores, com os meus sujeitos de pesquisa, quais eram as percepções, quais eram a visão que eles tinham a respeito do próprio ritual que eles participavam, dessa própria prática religiosa que eles estão inseridos, mas eu utilizei a fotografia como uma ferramenta de diálogo, né? Eu utilizei a fotografia como um mediador desse diálogo e dessa abordagem, né? Em vez de utilizar entrevistas, né? Na antropologia, eu acho que só situar um pouco para o pessoal que está assistindo entender, a antropologia é uma ciência humana
que ela estuda a diversidade cultural e social em todo o planeta, né? As diferentes sociedades, as diferentes culturas em que essas sociedades estão imersas, as diferentes organizações sociais, as diferentes relações sociais que estão estabelecidas entre diferentes sociedades no planeta, a particularidade de cada uma delas, mas também as universalidades, né? Os pontos de contato, o que todas essas culturas têm em comum também, né? Então, a antropologia é uma ciência humana que vai surgir aí no fim do século XIX e ela se propõe a pesquisar as diferenças existentes entre sociedades, né, através de uma abordagem comparativa. E uma característica muito presente na antropologia é o trabalho de campo, né, em que o antropólogo, que ele vai pesquisar, por exemplo, uma aldeia indígena ou um determinado ritual religioso, ele faz uma imersão nesse contexto para ele entender melhor o contexto que ele está pesquisando e a partir daí extrair algumas conclusões a respeito desse grupo social que ele está pesquisando. Então, no caso do meu mestrado, eu escolhi esse grupo religioso que faz uso da ayahuasca e eu queria entender um pouco quais que eram as crenças, né? Qual que era a estrutura religiosa desse grupo, no que esse grupo acreditava, quais que eram as percepções, as compreensões que eles tinham a partir da sua prática religiosa. E a partir daí eu mobilizei uma série de imagens fotográficas que eu já vinha produzindo já no período anterior ao início dessa pesquisa, né? Eu já frequentei esse grupo há 17 anos, então eu tinha aproximadamente uns 13 anos já de um grande acervo fotográfico que eu fotografava os rituais religiosos desse grupo, muito porque era um projeto autoral documental meu que eu já estava desenvolvendo desde a minha graduação, e a partir daí eu passei a problematizar, a utilizar essas imagens a partir de uma perspectiva antropológica, né? Eu fotografava e devolvia essas imagens para eles, para alguns interlocutores, e a partir daí eu discutia com eles como que eram as percepções que eles tinham a partir dessas imagens, e a partir da relação que eles estabeleciam com essas imagens que retratavam, que documentavam os rituais religiosos que eles participavam, eu conseguia extrair algumas conclusões mais gerais, mais específicas a respeito da identidade religiosa desse grupo. Acho que em termos gerais é um pouco isso. Tá perfeito, mas você disse que participou por 17 anos desse grupo. Você já imaginava trabalhar em algum momento com ele? Antes de pensar na antropologia, você já imaginava trabalhar de alguma forma com esse grupo? Não, confesso que não. Confesso que no começo meu envolvimento foi muito pessoal e muito a partir do meu envolvimento com eles, né? Assim, a minha inserção nesse grupo foi muito por um interesse a partir das práticas religiosas deles, né? Que para mim era algo que eu me identifiquei muito. Mas poucos meses depois, em torno de 4, 5 meses depois que eu comecei a frequentar esse grupo, eu já tive, como eu já fotografava, eu era estudante de fotografia, eu já tinha interesse em fotografar os rituais religiosos, né? E eu fui autorizado pelos dirigentes do grupo, né? E especificamente eu fotografei muito os rituais religiosos em que a ayahuasca é preparada, a ayahuasca é produzida, né? A ayahuasca é uma bebida feita a partir de plantas, né? Que ela tem uma característica de psicoativa, que ela há uma expansão de consciência, uma alteração do estado de consciência que é, dentro desse grupo, atribuído a uma experiência religiosa, uma experiência transcendental, uma experiência onírica que estabelece contato com a espiritualidade, com o mundo espiritual, né? A ayahuasca ela é amplamente utilizada em contextos indígenas, né? Acho que em torno de 70 grupos indígenas no Brasil, principalmente na Amazônia, utilizam a ayahuasca nos seus rituais e depois a sociedade, o não indígena, acabou incorporando também em algumas religiões o uso da ayahuasca, né? Então, eu tinha muito interesse em fotografar esses rituais com a ayahuasca, esses rituais de preparação da ayahuasca, principalmente, porque tinha sido o tema do meu. Eu era estudante de graduação de fotografia, na época que eu comecei a frequentar o grupo, e aí, de certa forma, o meu interesse em realizar um TCC, eu queria realizar um livro, um livro-reportagem, uma reportagem fotográfica, e aí foi um pouco natural querer, algo que eu estava muito envolvido na época, querer desenvolver esse trabalho fotografando os rituais com ayahuasca, né? Mas depois disso, depois que eu fiz esse TCC, eu acabei
continuando esse projeto, né, um projeto autoral, documental, de fotografar os rituais por conta de um interesse pessoal meu, né? E também porque o grupo que eu frequento, eles tinham muito interesse, né, em que eu documentasse esses rituais para fazer uma espécie de acervo de memória, né, para que essas imagens pudessem ficar documentando um pouco da história desse grupo, né? Mas foi só em 2011, mais ou menos, que eu passei a pensar na possibilidade de desenvolver uma pesquisa de mestrado em antropologia com o grupo, né? A aceitação deles foi imediata, eles ficaram muito interessados também que eu realizasse essa pesquisa lá, e aí o resto acabou sendo uma consequência até dessa minha inserção nesse grupo. Uhum. E como foi você encontrar antropologia? Qual foi o momento que você percebeu que, estudando antropologia, você queria fazer algum trabalho voltado a isso? Bom, quando primeiro eu queria fazer um mestrado, né? Não tinha a princípio a ideia da antropologia, né? Eu queria fazer um mestrado porque eu queria voltar para a vida acadêmica e já pensando um pouco na possibilidade de me tornar professor, né? Mal sabia eu no que eu estava me metendo, brincadeira. Mas eu já tinha vontade e aí, como eu queria fazer um mestrado sobre, né, a respeito de, me debruçando sobre esse material que eu tinha, eu tenho, né, na época eu já tinha, mas eu tenho hoje ainda mais um material muito extenso, né, de fotos e vídeos, mas principalmente fotos, são dezenas de milhares de fotografias que eu tenho no meu arquivo sobre esse ritual religioso. E na época que eu tive esse interesse, e para mim foi um caminho natural seguir antropologia, porque outros pesquisadores que se debruçaram sobre o tema da ayahuasca, eles eram pesquisadores da área da antropologia, das ciências humanas e principalmente da antropologia. Então, de certa forma, para mim foi um caminho natural, né? Mas eu não entendia nada, porque a minha formação é em comunicação e artes, né? Especificamente eu tenho um bacharelado em fotografia, então eu não sabia nada, eu não entendia nada de antropologia. Então eu fui lá, né, como muitos, dei aquele Google, encontrei uma disciplina no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade de São Paulo, da USP, uma disciplina chamada Usos da Fotografia pela Antropologia, que era ministrado pela Silvia Caiubi Novaes, né, uma grande antropóloga, uma das pioneiras da antropologia visual do Brasil. E aí eu fui lá e comecei a frequentar a aula como ouvinte, né? E aí eu comecei a me encantar, me apaixonei, de fato, pela antropologia, pela pesquisa antropológica, pelos temas que eram abordados pela antropologia, por tudo que a antropologia já desenvolveu em termos de pesquisa. E teve uma aula que a Silvia, ela abriu a aula para os alunos dela, que já eram matriculados, que já eram orientandos, que já eram faziam mestrado ou doutorado na USP, para eles apresentarem os projetos de pesquisa dele. E como eu e uma outra colega que éramos ouvintes, a gente era fotógrafo, mas a gente não tinha nenhuma pesquisa desenvolvida na antropologia, ela abriu espaço para a gente apresentar nossos trabalhos fotográficos, né? E aí eu apresentei meu ensaio, eu fiz um audiovisual de umas 30 imagens mais ou menos, e apresentei no dia para todos lá. E aí começou a rolar uma discussão muito interessante a respeito da capacidade de agência que essas imagens têm. Eles gostaram muito do trabalho, né, dessa apresentação audiovisual, gostaram muito das imagens que eu apresentei. E aí começou a rolar um debate, até que uma doutoranda em antropologia falou na época que ela falou: ó, eu nunca bebi ayahuasca, mas vendo essas imagens eu consigo sentir, pensar a sensação que eu tenho, né? Que seria, como seria beber ayahuasca. E aí, a partir daí, a Silvia falou: oh, se você quiser fazer um mestrado em antropologia, você tem um grande projeto, né? E eu senti isso como um convite. E aí, depois disso, eu fiquei muito interessado em prestar esse mestrado, porém, eu não tinha base nenhuma na antropologia, né? Então, eu permaneci por 3 anos fazendo diversas disciplinas como ouvinte, né? As disciplinas obrigatórias na graduação em antropologia 1, 2 e 3, que me deu toda essa base sobre a pesquisa antropológica, e em paralelo eu fui prestando esse processo seletivo para o mestrado, eu fui sendo reprovado. Na primeira prova que eu prestei, eu passei na prova, estudei muito, né, e passei na prova, mas o meu projeto foi recusado, porque ele ainda estava muito imaturo, eu precisava definir melhor o meu objeto de pesquisa. Aí eu desenvolvi melhor o meu projeto, e na segunda vez a prova estava muito difícil, eu não tive
tempo suficiente de me dedicar à prova e acabei sendo reprovado na prova escrita. E na terceira vez, passei na prova, o meu projeto foi aprovado na seleção, na entrevista, né, e aí eu acabei ingressando em 2015 no programa de mestrado e desenvolvi uma pesquisa que eu fiquei muito satisfeito depois com o resultado dela. Ela foi muito elogiada. Eu desenvolvi essa pesquisa sob orientação da Silvia Carbino-Vaz, que é uma orientadora fantástica, e eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa dentro da antropologia que era fundamentada principalmente na fotografia, o que, de certa forma, é muito raro na antropologia. A antropologia, tradicionalmente, desde o seu surgimento, enquanto disciplina, ela sempre foi muito centrada nas palavras, né? É uma ciência muito voltada para a descrição, para elaboração de metodologia e de teorias muito focada na palavra, no texto escrito, né? E aí eu consegui, de certa forma, desenvolver uma pesquisa que ela era muito centrada na imagem fotográfica, né? O que foi muito interessante, né? E acabou sendo muito comentado. Eu tive a oportunidade depois de até participar de alguns congressos, conferências, né? Dando algumas aulas também, apresentando meu projeto de pesquisa. É muito interessante toda a discussão que envolve, né? Porque, basicamente, a minha pesquisa, a ideia dela era pensar nas possibilidades, nas potencialidades da imagem fotográfica para documentar, descrever, representar, apresentar, mas principalmente evocar a experiência de um ritual com ayahuasca através da imagem fotográfica, né? O que a princípio pode ser totalmente incompatível. Uhum. E durante toda a sua pesquisa, qual foi como conclusão, qual foi a conclusão que você teve em relação à fotografia e antropologia? O que uma contribui à outra nesse processo de pesquisa? É bem interessante, porque, como eu falei, a antropologia ela sempre foi uma ciência muito voltada para palavras. Quando você vai, por exemplo, numa aldeia indígena, quando você vai, por exemplo, num terreiro de candomblé, quando você vai numa ocupação, né, do movimento sem teto, por exemplo, eu estou dando exemplos que são temas que são objetos de pesquisa da antropologia. Geralmente os antropólogos eles vão lá com o caderno deles e anotam tudo que eles estão vendo, as pessoas que eles estão entrevistando, depois eles voltam para casa e escrevem tudo aquilo, né? Então ela sempre foi muito centrada em palavras, né? O uso da fotografia na antropologia existe desde o surgimento da antropologia praticamente, mas a fotografia ela sempre foi pensada muito como um registro, como um acessório que ilustra o contexto de pesquisa que está sendo abordado pelo antropólogo, né? E as conclusões que eu fui chegando na minha pesquisa com a fotografia, é que a fotografia ela tem um potencial muito grande para ser usado como uma forma de escrita também, né? De você expressar aspectos de um ritual, aspectos de uma sociedade, aspectos de uma dinâmica social em que as palavras não dão conta, que o texto escrito não dá conta. E a fotografia ela tem um potencial muito grande para expressar isso, né? A imagem, ela é como se ela te levasse para um outro caminho de interpretação daquela cultura, né? O texto, ele tem um sentido mais restrito, ele tem um sentido mais fechado, ele tem um sentido mais limitado. E a fotografia e a imagem fílmica também, né? Acho que você, até como estudante de rádio e TV, já deve ter pensado nisso ou percebido isso, mas a imagem ela tem um potencial muito mais grande de transmitir sensações, de transmitir, de expressar determinados aspectos que o texto escrito ele é incapaz, né? E no caso da minha pesquisa foi muito interessante porque tem aspectos que estão relacionados à experiência com a própria ayahuasca, né, e a experiência de participar de um ritual da ayahuasca que eu não conseguiria acessar se fosse através do texto escrito, né? Eu consegui através das imagens, eu pedi para as pessoas descreverem o que elas estavam vendo nas fotografias que eu apresentava para elas, e a fotografia evocava sensações, emoções e recordações que seria muito diferente se eu fizesse apenas perguntas para elas ou apresentasse algum texto para elas lerem, né? Então a imagem no geral, né, e a fotografia ela se enquadra nisso, ela tem um potencial para você conseguir imaginar
E a imagem e imaginário têm a mesma raiz etimológica, né? Então a imagem ela tem um potencial para despertar a imaginação, para despertar, para evocar sensações, lembranças, memórias, né? E um potencial criativo também muito maior, infinitamente maior que o texto escrito, né? Não que um seja melhor com ele, né? Mas uma das conclusões que eu tirei também é que a antropologia ela deveria se debruçar mais sobre as potencialidades do uso da imagem na pesquisa, porque de certa forma o texto ele é limitado. O texto escrito tem algumas limitações que a imagem não possui. Então Uhum. acho que eu posso, em linhas gerais, resumir assim. A imagem acaba expressando muito mais que um texto, basicamente. Exatamente, exatamente. Eu acompanhei o seu trabalho e realmente dá para. Eu nunca provei a ayahuasca, ainda é algo muito longe para mim, só que dá para ver. É algo que tipo dá para sentir de uma certa forma, né? Porque tá ali expressando aquela pessoa com aquela situação. É realmente muito, muito bom. E professor, como você enxerga o fotógrafo no cenário atual? Você, como agora que está dando aula para futuros fotógrafos, como você enxerga essa fotografia no momento onde a gente está voltado para redes sociais? Eu acho que a gente está vivendo um momento de virada, um ponto de virada na fotografia, em que o fotógrafo ele tem que se reinventar. Inevitavelmente ele vai ter que se reinventar, né? Porque a partir da fotografia digital e principalmente agora a partir da fotografia com o celular, o que a gente vê é todo mundo fotografando. Todo mundo basicamente fotografa. Qualquer pessoa que é capaz de pegar um celular e ativar a câmera, ou simplesmente apertar o botão da câmera do celular, é capaz de fotografar. A gente tem as redes sociais também, em que as pessoas, de certa forma, são cada vez mais estimuladas a fotografarem, postarem suas fotos nas redes sociais, né? E isso mudou muito o panorama geral do mercado fotográfico, do mundo do trabalho na fotografia. Por um lado, é positivo, porque a grande maioria das pessoas estão fotografando, estão pensando em imagens e estão ficando interessadas pela imagem fotográfica, né? Mas, por outro lado, isso impôs ao fotógrafo profissional, aquele que quer viver de fato da fotografia, um desafio maior, um desafio muito maior. Por quê? Porque ele agora ele tem que se sobressair, né, em termos de técnica, de linguagem, porque o mercado ficou cada vez mais competitivo, né? As pessoas, no geral, é, estão entrando no mercado fotográfico, às vezes até, de certa forma, despreparadas, mas elas estão se considerando fotógrafas e estão vendendo seu trabalho com fotógrafos, né? Então o mercado hoje está inundado de fotógrafos, se tornou um pouco mais complicado, um pouco mais difícil você conseguir se destacar nesse mercado. Por isso que a necessidade de uma boa formação. E a necessidade de uma boa formação, ela não passa simplesmente por boas notas e um diploma de fotógrafo, né? Eu sempre procuro falar para meus alunos que, a não ser nos lugares que eu precisei dar aula, nunca ninguém, nenhum cliente meu, nenhum jornal, nenhuma revista que eu trabalhei me falou: me traz o seu diploma aqui para a gente poder te contratar, né? Isso é irrisório. O diploma da fotografia ele serve talvez para você seguir uma carreira acadêmica, para você poder comprovar que você tem uma formação superior, mas diferente da medicina, diferente da advocacia, diferente da economia, engenharia, arquitetura, você não precisa de um diploma para ser um fotógrafo profissional, né? Ele é irrelevante. Então, por que fotografar? Por que estudar fotografia, né? A grande questão é você ter contato com professores, com docentes e também com colegas, né? Que vão estimular, que vão te ensinar técnica, que vão ampliar o seu repertório, que vão procurar que você conduzir a sua percepção para você se aprofundar nas características da imagem fotográfica, para que você possa utilizar o seu potencial enquanto fotógrafo o máximo possível, né? Mas eu sempre falo para os alunos, não estejam na faculdade simplesmente pelo diploma, porque ele é irrelevante para você atuar no mercado, né? É diferente de um médico que se forma e ele precisa comprovar que ele é médico, né? Para conseguir o registro dele como médico, ele precisa de um diploma, né? Na fotografia, não. O que você tem que aproveitar é tudo que o curso te oferece. As aulas,
as referências de fotógrafos consagrados, estabelecidos, que os professores vão apresentando, os exercícios, as técnicas, a estrutura de estúdio, de equipamento, para você conseguir, de fato, embasar o teu conhecimento na fotografia e conseguir aplicar ele quando você se profissionalizar, né? Eu sempre falo também para os alunos, né, e muitos deles estão começando na fotografia, você vai lá no Instagram, tá lá, fotógrafo, né, fulano de tal, fotógrafo. E eu sempre falo, hoje em dia todo mundo se considera fotógrafo, né? É interessante por um lado, as pessoas, né, eu sou fotógrafo, aí você vai perguntar algumas coisas mais básicas de técnica fotográfica que a pessoa desconhece, mas ela se considera fotógrafo. E aí eu sempre falo para meus alunos, saber escrever não te faz um escritor. Você pode estar alfabetizado, mas isso não te faz um escritor. Eu sei ler e escrever, né, já desde os 7 anos de idade, há 31 anos, ou mais, até 32 anos, eu sei ler e escrever. Mas eu, atualmente, não me considero um escritor. Se alguém me pergunta qual é a sua ocupação, eu não sou um escritor. Para você ser um escritor, você tem que viver da escrita. A sua escrita é o seu modo de vida, é o seu ganha-pão, é aquilo que é como você se expressa para o mundo. E professor, para finalizar, qual é a sua dica para quem tem interesse em ingressar na fotografia, além de fazer uma graduação? Acho que primeiro é se questionar, né? Por que eu quero ingressar na fotografia? O que eu quero com isso? Eu quero ganhar dinheiro? É um ponto. É possível, é possível. É difícil, é difícil. Está cada vez mais difícil, mas é possível. Eu quero mudar o meu olhar sobre o mundo, eu quero passar a enxergar o mundo através da imagem fotográfica. É um outro ponto, né? Eu quero entender, eu quero utilizar a imagem fotográfica para me expressar. Eu quero me expressar tudo que eu sinto dentro de mim, toda a relação que eu tenho com o mundo, toda a relação que eu tenho com o meu universo interior e com tudo que me cerca através da fotografia. É um outro ponto também, né? Então a primeira coisa é se perguntar, por que eu quero fotografar? Por que eu quero aprender fotografia? Por que eu quero me tornar fotógrafo? E às vezes essa pergunta não vem de pronto, né? Às vezes essa pergunta não... Eu me tornei fotógrafo a princípio, né? Comecei como assistente lá atrás, há quase 20 anos atrás, porque eu não queria trabalhar em banco. Meu pai falava, o emprego ideal para você é trabalhar em banco, nem eu fui e tal, e eu falei, não quero. E aí fiquei sabendo que tinha um fotógrafo precisando de assistente de fotógrafo, me tornei assistente de fotógrafo, fui me apaixonando cada vez mais pela fotografia e tô nela até hoje, né? Então, e eu fui descobrindo por que eu queria fotografar com o tempo, né? Por que eu queria me tornar fotógrafo com o tempo, né? Essa resposta não vem de imediato, mas eu acho que a todo momento, e até hoje eu, depois de quase 20 anos de carreira e dando aula, mas eu continuo atuando como fotógrafo, eu me pergunto por que eu quero fotografar, por que eu quero continuar fotografando, né? O que me encanta, o que me atrai na fotografia, por que é o meio, é a arte visual, é a expressão visual que eu considero que eu consigo me expressar melhor, né? Então, eu acho que a pessoa tem que se perguntar isso a todo momento, né? Talvez se for só para ganhar dinheiro, ela se frustre logo no começo, porque é um caminho árduo para ela começar a ganhar dinheiro, né? Talvez ela ganhe muito dinheiro no começo, pode acontecer, mas ela veja que não é o suficiente para ela, né? Então, pergunte-se a si mesmo, por que eu quero fotografia? É por falta de opção, por não me identificar com outros cursos? Será que isso é suficiente para você iniciar uma graduação, né? Então acho que vale a pena se perguntar a todo momento, por que eu quero a fotografia? Muito obrigada pela dica, professor, e muito obrigada pela participação aqui no programa Identidade. Você é sempre muito bem-vinda aqui no canal, sempre que quiser participar, dar mais dicas de fotografia e sempre ter essa participação ativa aqui, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.